sway. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Ah, pela vida toda praticamente. Se for precisar ali, consideraria desde os 7, quando eu comecei a ouvir Beatles, por acidente também. Por que por acidente? Porque eu peguei meu pai de noite assim, assistindo aleatoriamente TV, minha mãe e minha irmã já estavam dormindo e eu, criança curiosa, fui lá ver, né? Aí que eu comecei a ver, ele me pescou na hora e de lá não parei mais. Meu pai ouve muito Jovem Guarda em casa, então aquilo era diferente um pouco pra mim, não tanto, mas não era algo que eu tinha costume muito de ver ele ouvindo em casa. Mamonas Assassinas, aquela guitarra distorcida, aquela música Debbie Metal lá, aquilo dali me levou, depois aquilo Raimundos. Eu já venho de um berço, né, onde meu pai, além de curtir a música tradicionalista, mas ele gostava do Elvis Presley, Beatles, Raul Seixas, eu sempre tive isso dentro de casa. Então eu ouvia as fitas do meu pai, mas a música mais pesada assim mesmo foi com Mamonas Assassinas, Raimundos, Iron Maiden, por aí vai. No YouTube, daí eu achei uma música e comecei a curtir, eu gostei do estilo. E quando foi isso? Ah, faz um bom tempo, acho que acredito desde os meus 6, 7 anos, eu acho que já comecei a curtir. Você recebeu alguma influência da família, amigos, alguma coisa? Não, meu pai curte um pouco de rock clássico, mas foi bem pouca influência. Assim, desde que eu me lembro como pessoa, eu já aprecio, né, o rock and roll, porque na minha casa eu tive bastante influência assim, dos meus tios, né, da minha mãe. Eles sempre foram bastante fãs do rock and roll e assim, mesmo quando eu ainda não entendia direito do que se tratavam, assim, as letras, eu já conseguia reconhecer assim as capas dos discos, assim, do Pink Floyd. Até quando eu não conseguia entender o Sepultura, eu já tenho essa imagem nítida na cabeça, né, de que do rock and roll sempre fazendo parte da minha vida. Cara do céu, faz tempo. Eu acho que faz uns 15, 20 anos já que eu curto rock. Desde que meu primo, cara, levava uns discos de vinil lá em casa pra gente ouvir Dire Straits e Queen, ali que criou paixão, cara. Começou massa. Bom, eu comecei a curtir o rock and roll, comecei com Raul Seixas. Eu devia ter uns 14 anos, 15 anos aí, comecei eu lembro até a primeira vez, comprei as 20 mais do Raul Seixas, comecei a decorar as músicas, a cantar. E o meu início no rock and roll foi pelo Raulzito. Depois aí comecei a curtir outras bandas também, principalmente internacional, um rock mais clássico, assim, um Creedence, um rock and roll das antigas como o Chuck Berry, Jerry Lewis. Esse, na verdade, é a vertente que eu mais gosto, né? Hoje, o que eu curto mesmo de rock and roll é um rock mais clássico, assim mesmo. Olha, há muito tempo, na verdade, eu não consigo descobrir. Eu acho que desde criança, a minha infância, meus pais, meu pai já curtia, por exemplo, lembro muito bem dele ouvindo Raul Seixas, e acho que ali foram assim, as primeiras experiências, porque Raul acho que brincava muito com essa experiência do Elvis, né? Um Elvis misturado com Luiz Gonzaga, o Let Me Sing, com o Baião de Dois, e aí você começa a beber um pouco dessa fonte do rock, da música, e que começa de repente a sentir outras vertentes, outra forma, um rock misturado com uma música mais clássica, de repente um rock com uma característica mais do sul, como o caso dos Engenheiros do Havaí, né, pegava uma milonga e fazia um rock. Então essa mistura realmente sempre deu ao rock algo muito original, né, sensacional. Então só de falar, até hoje eu fico extremamente arrepiado. Ele facilita, ele é uma porta de entrada muito fácil para músicos em geral, assim, porque ele não exige de você academias e coisas tão rígidas assim, ele quer apenas que você faça o que você queira fazer, entendeu? É um canal de expressão que é muito fácil, é um canal de expressão que permite muitas coisas, então acho que esse que é o grande quê da parte. Não sei, cara, eu acho que o rock and roll está muito ligado com o motociclismo.
As duas coisas andam juntas, assim. Então você vai pro encontro de moto, você põe a tua moto no pezinho, começa a assistir um show, de repente vem um camarada ali, começa a puxar um papo, chega mais uma pessoa que você não conversa, começa a tomar um chimarrão, começa a tomar uma cerveja. Eu acho que esse tipo de coisa o rock and roll proporciona pra você em encontros de moto, cara. Eu acho fantástico isso. Eu tenho um amigo que há pouco tempo que nós começamos a ser amigos porque nós curtíamos rock and roll e sobretudo Raul Seixas. Então quando um começava com uma música, a cantar uma música do Raulzito, eu completava a música, ele continuava, então a gente começou a curtir, a fomentar essa amizade justamente por causa do rock. A Rede Rock, na verdade, ela foi uma experiência no começo, porque no primeiro momento o rock dava-se a impressão que era visto assim como a música do jovem, a música da rapaziada, a música da meninada, que talvez não fosse tão consumidores. O muito interessante é que a partir aí do ano 2000 e pouco, a ideia da Rádio Rock, a gente começou a perceber que quem curtia rock já não era mais tanto a meninada. Era o cara já de quarentão, cinquentão, era um empresário, era um público já consumidor, um público ativo e que trabalhava. Então por isso que a Rádio Rock acabou tendo foi muito bem vista, digamos assim, dentro da sociedade. Por incrível que pareça, a visibilidade e a audiência era uma audiência assim de um público adulto e não de uma juventude como nós imaginávamos no começo. Certo. E como que era o consumo cultural, como que era o consumo da cultura do rock and roll na cidade? Foi muito interessante, porque também no primeiro momento a gente começa a pensar assim, a gente está numa cidade do interior, num estado predominantemente agrícola, que é o estado do Paraná, você imagina que a música sertaneja realmente é muito mais forte. E não tenha dúvida. Mas a gente imaginava que o rock talvez também não tivesse tanto espaço, e o que a gente acabou vendo ao contrário, que o espaço existia, muita gente inclusive fazendo rock aqui na cidade de Ponta Grossa, que nem nós mesmos sabíamos que existia. Então isso foi muito interessante, nós tínhamos um público, um ouvinte fiel, e começamos a apresentar algumas bandas, alguns cantores, pessoas que gostavam e que faziam rock aqui mesmo da cidade de Ponta Grossa. Nós tínhamos alguns programas, como Ensaio Geral, como Cultura de Ponta, como Geração de Ponta, não Cultura de Ponta, Geração de Ponta, que abriam espaço especificamente para as bandas. Existia sim um grande retorno por parte da audiência desse segmento em específico, muitas bandas querendo participar, uma cena cultural que estava em ascensão, ainda por conta do projeto Sexta Seis, que também tinha muita adesão, muita ligação com a Rádio Rock, muitos comentários. Era uma rádio que funcionava perfeitamente do ponto de vista da audiência. O pessoal vem, é um povo unido, assim. Na verdade, é bonito ver. Eu na verdade, quando eu comecei, assim, eu tinha as minhas dúvidas. Hoje em dia, assim, é impressionante. Eu não troco o rock, por mais que existem outros ritmos que possam vir a dar mais dinheiro. Então, assim, mas a tranquilidade que o rock proporciona, assim, é impressionante, sabe? É impressionante. A união, a simpatia que o pessoal tem, todo mundo se conhece, todo mundo se respeita. Eu tô aqui com uma média de uns 80 shows já que eu tive aqui, de bandas diferentes que já tocaram aqui. Nunca deu briga, nunca deu confusão, todo mundo respeita todo mundo. É uma coisa assim que é gostosa de você trabalhar. E eu sempre trabalhei sem segurança, sem nada aqui. Tipo, eu trabalho assim só pelo respeito mesmo que o povo tem um pelo outro, assim. Já tentei outros ritmos aqui, mas infelizmente a gente não tem um acolhimento assim legal. Agora as bandas são extraordinárias, as bandas que vêm aí. Tem bandas que você vê a evolução assim, quando eles tocaram as primeiras vezes aqui, assim, tipo,
sem muito público, sem muita alguma coisa, e daí hoje em dia assim, você vê assim, as bandas explodindo, assim, as bandas indo tocar em outras cidades, sendo chamadas assim, e daí você pensar, eu fiz parte dessa história dessa banda, sabe? Tipo, nem aqui a minha ideia do bar aqui não é assim exatamente trazer tipo bandas assim que já sejam de grande renome, assim. Também trazer elas, mas sim deixar a oportunidade para as bandas que estão começando. Tem muita gente que está começando aí que, nossa, tem muito dom musical, que são assim que você olha assim, uma pisada nova assim de 20 anos que estão, nossa, detonando mesmo. E daí a gente abre as portas assim, daí a gente vê eles crescerem assim, é tão gostoso, nossa, é muito massa. Isso hoje em dia assim eu comento assim, quando eu venho o pessoal assim fala, eu tô com estrutura aqui, você podia fazer outro ritmo, você podia falar, não. A minha galera são os meus amigos e é isso que importa. Então, tipo, não tem nada melhor do que você trabalhar para alguém que esteja satisfeito que você esteja fazendo aquilo. Não existe aquela distinção entre pessoas. Então, eu acredito que o rock and roll, assim, ele, de uma forma, ele pegou e ele acolheu eu também. E hoje em dia eu digo, a galera, assim, muitos que têm o preconceito, quem tem preconceito contra as pessoas do rock and roll, são pessoas, eu acho que nunca conheceram. Que a partir do momento que você for num show, você curtir o rock and roll de verdade, você sentir o instrumental que aqueles caras assim, com os dedos assim, com as mãos proporcionam assim naquele ritmo ali, você sente como vibrar assim, você pensa, não quero mais saber de nada. A minha vida é essa. Acho que o rock and roll é isso que eu tenho a dizer sobre ele. Jumping and the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing.